Olá, eu sou a Érica, sou dentista do Sesc Odonto Mato Grosso e hoje eu vou falar com vocês sobre hábitos deletérios. Hábitos deletérios são hábitos nocivos à nossa saúde, hábitos que prejudicam a nossa saúde, tanto bucal, tanto fisiológica. Hoje eu vou elencar para vocês alguns hábitos que podem estar ocorrendo, talvez algumas soluções que podem ser apresentadas em casa e soluções que são apresentadas no consultório. Visto essas soluções, a gente vai encaixar no cotidiano de cada pessoa, mas isso precisa, antes de tudo, uma consulta de um profissional dentista, de um cirurgião dentista. O hábito deletério, ele pode ser classificado como através da sucção digital, o famoso chupar-dedo. O chupar-dedo é um hábito nocivo, pois prejudica a formação orofacial do indivíduo, principalmente se for bebezinho, se for criança, se for adolescente e não conseguir remover esse hábito levando para a vida adulta. A correção se torna um pouco dificultosa porque envolve meios que precisam ser colocados, como por exemplo aparelhos ortodônticos, aparelhos ortopédicos. Então a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa para cada paciente sobre a necessidade de intervir de forma mecânica, sobre a necessidade de corrigir de forma psicológica, como que isso vai acontecer. Então às vezes precisa de um envolvimento multiprofissional, precisa às vezes de uma fonoaudióloga, precisa às vezes de um nutricionista, precisa às vezes também de um dentista e precisa às vezes também de até um psicólogo. Então, o chupar-dedo, a sucção digital, o que ela é prejudicial? Já na vida intrauterina, durante a ultrassom, a mãe já consegue ver o filho chupando o dedo, geralmente é o polegar. Muitas vezes o paciente consegue chupar os 2 dedos do meio da mão e isso acaba também prejudicando a remoção. Porque a criança, quando ela vem com esse hábito, ela precisa ser visto como será corrigido. É uma associação de tratamento psicológico com tratamento dentário para ver o que está deformando, o que está fazendo errado, onde que pode ser consertado. Quando é criança, já é visto, já foi se falado, que se ela tirar o hábito até antes dos 3, 4 anos de idade, a boca volta ao normal. Nem sempre pode voltar ao normal. O nosso conselho é remover sim o hábito antes da sutura palatina ser fechada. Assim como na nossa cabecinha tem moleira, na cabecinha do bebê, no céu da boca a gente também tem uma divisão ali no céu da boca. Então a hora que ele fecha, a hora que ele gruda ali, se ele formar daquele jeitinho que está torto por causa do bico, por causa do dedo, do bico da chupeta, o que for, ele pode ficar torto e aí o ajuste pode ser só pela forma mecânica. Então, é uma dúvida que a gente não pode levar como fonte a remoção desse hábito antes dos 3 anos. Eu não posso ter isso como parâmetro, porque isso pode ser prejudicial para o paciente. Então, a sucção digital tem vários meios, tem aparelhos que são barras palatinas, que elas impedem a entrada do dedo, tem a forma que é psicológica, que é conversada, que é combinada com o paciente. Paciente, geralmente criança, não chupa dedo às vezes na escola, na frente dos coleguinhas, porque tem uma certa vergonha, mas chega em casa, o despejo emocional ali faz a criança colocar o dedo na boca, é um conforto para ela. Então isso tem que ser visto a cada paciente, assim como tem paciente também que não tem vergonha nenhuma e no meio de todo mundo chupa dedo também. Então a gente precisa ver certinho como que tá esse paciente. Outro hábito ruim é o chupar chupeta. A chupeta, ela pode fazer uma confusão de bicos, assim como a mamadeira. Por quê? Principalmente para um bebê que está em fase de amamentação. O aleitamento materno é muito importante. O leite materno, ele fortalece o sistema imunológico da criança, não causa cáries e ele precisa ser feito para bom desenvolvimento orofacial da criança, um desenvolvimento imunológico da criança. Então, se há
esse uso de chupeta e mamadeira, pode haver a confusão de bicos. O bebê pode não fazer a amamentação de forma correta e pode muito bem abandonar a amamentação muito cedo, de forma precoce, que prejudica o seu desenvolvimento. Então, a chupeta deve ser evitada. Ah, mas eu já coloquei a chupeta, a criança chora, é muito difícil. A remoção da chupeta não pode ser feita de forma abrupta, porque a criança ela precisa entender que está sendo removida, o porquê que está sendo removido. Os pais têm algumas técnicas que a gente ensina para os pais para poder fazer a remoção, para a gente poder tirar esse hábito da criança. A chupeta, ela não importa se o bico dela é ortodôntico, se o bico dela parece o seio, nunca será igual. O esforço que a criança faz nessa sucção não nutritiva é ruim para ela. Então, o que a gente às vezes orienta aos pais? Quando o bebê estiver dormindo, remove sem ele perceber, faça o tratamento de barganha, tenta fazer com que ele ganhe uma recompensa por aquilo, faça ele entender. Não pega a chupeta e esconde do nada, de uma hora para outra, que a criança vai procurar. E a hora que ela procurar, ela vai chorar bastante. E os pais vão acabar cedendo novamente. E a criança vai ver que tudo na base do choro, ela vai começar a conseguir conquistar. Então a gente precisa ter uma forma que seja conversada, uma forma que seja explicada para a criança, principalmente para as crianças que já estão grandinhas. Então tudo deve ser feito com um tratamento multiprofissional e com a participação da família. Outro hábito é a mamadeira. A mamadeira tem que ser vista caso a caso, porque tem casos que a criança precisa daquela nutrição. Às vezes teve algum problema com a nutrição do aleitamento materno, então a gente não sabe o que é que envolveu, o que é que levou a mãe a precisar inserir a mamadeira. Então a mamadeira, o fluxo de saída do alimento que está ali dentro é muito mais fácil do que o esforço que o bebê faz no peito. Então a criança acaba às vezes mordendo, sai com a mamadeira pendurada na casa. Isso faz o quê? Com que o dente da criança fique numa posição errada. Força uma coisa que não deve ser feita, a posição da língua da criança fica errada. E aí, provavelmente, quando a criança vai crescendo, o conteúdo dessa mamadeira vai se alterando. E geralmente se coloca açúcar dentro da mamadeira, achocolatado dentro dessa mamadeira. Então aí a criança já fica o quê? Já vai para a cama com a mamadeira cheia de açúcar, acaba dormindo, não acorda para escovar os dentes. Então prejudica não só na formação orofacial, mas também ajuda a ter doença cárie, que acontece sim na maioria das crianças. Já outro hábito deletério seria o onicofagia. O que é onicofagia? É roer unhas, né? O fato de você roer as unhas é prejudicial. Ela pode ser ruim para você, você se machuca, leva problemas para a sua boca, vírus, bactérias, fungos. Isso aí é prejudicial para o paciente, até mesmo para a sua mordida. Então, onicofagia se encaixa também em hábitos deletérios. Seu tratamento vai ser baseado que o dentista avaliar na consulta e com equipe multiprofissional se necessário. Outro hábito deletério é o bruxismo. O bruxismo é o ranger ou apertar os dentes. Esse hábito é bem ruim para os pacientes, especialmente adultos, né? As crianças depende muito do que está acontecendo, contexto social. Às vezes é algum probleminha na escola, às vezes é falta de uma atividade interativa em família, às vezes é uso de muita multimídia, falta de higienização do sono. A higienização do sono é aquela higienização que a gente fala que não pode ter uso de equipamentos eletrônicos até 2-3 horas antes de dormir. Um banho morno antes de dormir, evitar alimentos pesados, alimentos à base de cafeína, refrigerantes, alimentos muito açucarados. Então, são fatores que ajudam a evitar o bruxismo infantil, visto que a criança não tem nenhum outro tipo de problema, mas isso deve ser avaliado caso a caso. Assim como no adulto, o bruxismo é prejudicial porque começa a fraturar dentes,
a causar dor, tratamento de canal no dente definitivo. Então é um pouquinho complicado. Já na criança tem a questão também da troca de dentes, né? Então a gente precisa avaliar, ver a necessidade de intervir. No caso do adulto, o tratamento da placa de mordida, ela não é um tratamento, ela é um auxílio naquele caso. Por quê? Para evitar dores secundárias, para evitar fraturas de restaurações, para evitar fraturas de elementos dentários, às vezes evitar morder a língua. Então, a plaquinha não é um tratamento, ela faz um objeto que faz parte do tratamento. Quando adulto, a gente precisa muito de um tratamento multiprofissional, ajuda de um psicólogo, ajuda de uma equipe, até mesmo psiquiatra. O paciente adulto, ele tem vários problemas e hoje a ansiedade é um dos problemas que mais aflige a sociedade, ansiedade e estresse. E o que acontece como consequência? O bruxismo, a pessoa começa a ter dores na região temporal, começa a ter dores na região de nuca, dores aqui na parte das costas. Isso tudo pode estar relacionado com o bruxismo. Bom, esses são alguns hábitos deletérios que a gente passa para vocês. Visto que você tem algum deles, visto que você tem algum desses problemas, procure o seu cirurgião dentista, tire suas dúvidas. O Sesc Odonto está localizado aqui em Cuiabá, na rua Joaquim Murtinho, número 504. O telefone para contato é 3313-8900. Você pode ligar, saber como que funciona o agendamento de consultas, saber os valores, os horários de funcionamento. E você, comerciário independente, você tem esse Sesc Odonto à sua disposição. Nos procure para tirar maiores dúvidas, para fazer as suas consultas, seus tratamentos. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hábitos deletérios e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!